Fala pessoal, vamos para a primeira propriedade de vetores, adição de vetores ou adição vetorial. E eu trago aqui uma situação, um problema. Vamos imaginar que você está num joguinho de computador. E esse jogo de computador é assim. Albertinho ele quer sair de casa e quer ir ao mercado. Se liga, a gente pode utilizar diversos comandos das setinhas, disponíveis, que geralmente que você utiliza. Mas eu já coloquei aqui dois comandos prontos, aqui dois comandos prontinhos, fresquinhos para você utilizar. Tá? É um comando D1 e um comando D2. E eu garanto que você, ao usar esses comandos, você vai chegar no mercado. Esses comandos são representados por vetores. Então se liga, eu vou usar primeiro aqui. Eu vou usar primeiro o D1 e depois eu vou usar o D2. O que acabamos de fazer foi uma soma vetorial. A gente somou o vetor D1 com o vetor D2 e chegou ao mercado. Não foi uma soma numérica, foi uma soma que está carregando aí sentido e direção, percebe? Porque o vetor D1, ele tem um valor numérico, que é 3 casinhas aqui, ó. 3 casinhas. E ele carrega um sentido que é para a direita, numa direção específica daí. Já o D2, ele está carregando, ó, 4 casinhas, né, que é o módulo que a gente fala, é o valor dele. E ele está indo para frente, né? A gente pode dizer que ele está indo para frente aí. Então, numa direção também específica. Então, isso daqui caracteriza uma soma vetorial. Esse R é o resultado, ou que a gente pode chamar de vetor resultante. Então, se a gente somar esses dois vetores, equivale, né, um comando aí, resultante, de eu ir direto da casa ao mercado. A gente vai ver lá na frente, em cinemática vetorial, que isso daqui, né, é chamado de deslocamento. Tá? Mas só para você ter ideia, o que é um vetor resultante? O vetor resultante ele é um resultado. Ele é um resultado de quê? De operação com vetores. Nesse caso, foi uma soma. Somei os dois comandos. Tá? E eu poderia, né, ter partido diferente. A gente foi D1 e depois D2. Eu poderia ter feito isso aqui. Ó. Poderia ter partido D2 e depois ter ido D1. O efeito final é o mesmo. A gente sai de casa e vai ao mercado. Albertinho, ó, saiu de casa e foi ao mercado. E se você perceber, o resultado também é o mesmo. Ir de casa ao mercado. Essa setinha vermelha, né, eu acabei de somar vetorialmente D1 com D2. Percebe? Então essa situação problema, ela abre um leque de opções de soma vetorial que a gente está vendo aí. Como eu deixei aqui dois comandos específicos, eu poderia ter diversos comandos específicos. Poderia ter, por exemplo, um comando que ele fizesse isso aqui, depois ele subisse, depois ele viesse aqui e por fim voltasse ao mercado. Se você perceber, o resultado ainda seria Albertinho sair de casa e ir ao mercado. Eu poderia ter um outro comando aí, poderia tipo subir aqui, poderia ter ido para a direita, ter descido e depois ido para a direita e ter chegado ao mercado. Você percebe que o efeito, né, final é sempre o mesmo. O vetor resultante é sempre ligar Albertinho de casa ao mercado. Isso que a gente acabou de fazer aqui, né, ela entra numa regrinha chamada regra da linha poligonal, ou simplesmente regra do polígono. Então suponha que eu tenho diversos comandos. Aqui eu coloquei 4 comandos. E eu vou unir esses comandos. Eu vou dizer, ó, imagine que é uma pessoa está se deslocando, ela vai fazer esse comando primeiro, depois ela vai fazer esse comando, que é o D2. Em seguida, ela vai para o comando D3. Estou colocando em sequência, percebe? Por fim, ela fez o comando D4. Então, né, poderia sair, né, uma pessoa se deslocando do ponto A até o ponto B. Aí a pergunta, se a gente somar todos esses vetores, né, ou qual seria o resultado da soma desses vetores? Seria simplesmente sair do ponto A e chegar ao ponto B por essa reta. E mais uma vez, a gente começa a entender que o vetor resultante ele é apenas um, né, à toa que é o vetor resultante, e ele é um resultado de todas essas operações. A gente seguiu na ordem D1, D2, D3, D4. A gente poderia, como a gente viu lá no caso de Albertinho,
a gente poderia ter seguido uma ordem qualquer. A gente poderia ter pego, ó, D3, depois D1, depois D2 e por fim D4. Vocês vão ficar um pouco assustados agora, ou não, se você já entendeu. Eu vou pegar esse vetor aqui e vou encaixar aqui perfeitamente. Ó, ó, encaixei. Então não importa, né, a forma como eu somo, né, vetorialmente, como é que eu desenho. O que importa é o resultado final. Então o vetor resultante aqui continua sendo, para ambos os casos, aqui ó, no caso 1 e no caso 2, continua sendo a soma vetorial, né, de todos esses vetores aqui, ó. D1 mais D2 mais D3 mais D4. No próximo vídeo a gente vai praticar um pouco isso, tá? Não adianta a gente só ver a teoria e não ir para a prática. Então vamos embora. Se liga!